Convido você a abrir a sua Bíblia em João capítulo 14, do versículo 16 ao versículo 17. Eu quero falar nessa noite sobre um tema que faz parte de um livro de Francis Chan, que fala sobre o Deus desconhecido. Essa literatura, eu aconselho você a adquirir esse livro. Inclusive, nós estamos com esse trabalho de motivação dos irmãos a praticar a leitura. Inclusive, na sexta-feira, na Rede de Mulheres, está acontecendo aqui uma roda de conversa ao livro Maria, como o coração de Maria e de Marta. Então, procure... Como ter o coração de Maria no mundo de Marta. Olha só que tema bacana. Então é uma roda de conversa, é lido, é comentado. Então tudo isso, irmãos, trabalha o nosso emocional. A leitura desacelera a nossa mente. Por isso que quando você começa a ler, tem gente que fala assim: eu começo a ler, já me dá sono. Então a leitura é exatamente isso, ela tira a ansiedade, ela trabalha a depressão. Eu acredito muito na terapia através da leitura, e ler também é cultural, nós acrescemos. Temos uma livraria pequena ali que é para motivar os irmãos, se quiserem adquirir algum livro que você sentiu o desejo. Mas o tema de hoje, ela está baseado também no livro de Francis Chan, sobre o Deus desconhecido, que é o Espírito Santo. Nós muitas vezes falamos muito sobre o Espírito Santo, nós ensinamos muito sobre o Espírito Santo, mas muitas vezes nós não sabemos quem é o Espírito Santo. E muitas vezes o Espírito Santo sequer tem espaço em nossa vida. Então nós vamos conversar sobre o Deus desconhecido, o Deus que veio habitar em nós, baseado em João capítulo 14, do versículo 16 ao 17, os que encontraram, digo amém. Diz assim a palavra de Deus na minha versão, 14, do versículo 16 ao versículo 17. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhe dará outro auxiliador, o Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. O mundo não pode receber esse Espírito, porque não o pode ver, nem conhecer, mas vocês o conhecem, porque Ele está com vocês e viverá em vocês. Outra versão: eu pedirei ao Pai e lhe darei outro Consolador, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê e nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Amém, irmãos? A palavra de Deus, ela nos traz orientações. E falar sobre o Deus desconhecido é algo que precisa ficar bem claro no nosso coração. Você já parou para pensar que o próprio Deus habita dentro de nós? Você já parou para pensar que no dia de Pentecostes o Espírito Santo não está mais no tabernáculo, não está mais num local específico de adoração, mas Ele veio habitar no templo, que é o nosso corpo, é a nossa mente, que é a própria essência do nosso ser? E muitas vezes pode parecer loucura, mas nós sabemos disso. Mas muitas pessoas ao orar se sentem sozinhos. Muitas pessoas ao orar parece que existe um vazio na sua alma, mesmo sendo cristãos. E é exatamente isso que nós precisamos pensar no Deus desconhecido. Que esse Deus que veio habitar entre nós, Ele diz: o mundo não pode recebê-lo porque não vê e nem conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com e estará em vocês. É uma tragédia nos dias de hoje pensar que o Espírito Santo, que é o próprio Deus, está no meio da igreja. E muitas vezes entramos no culto e saímos do culto sem sequer darmos um boa noite, ou um momento de oração, falar com o Espírito Santo. Mas continuamos vivendo uma vida espiritual rasa, uma vida espiritual sem desfrutar da plenitude de um Deus que habita dentro de nós. E muitas vezes, por não conhecer esse Deus que habita dentro de nós, vivemos frustrados, vivemos angustiados. E a Bíblia vai dizer: não andeis ansiosos por coisa alguma. E esse Deus está dentro de nós, e nós falamos sobre Ele, cantamos sobre Ele, estudamos sobre Ele, mas nós não o conhecemos.
E aí nós vemos que em João 14, ele é claro, diz, não deixarei vocês órfãos, mas enviarei o Consolador, enviarei o Espírito da verdade, que estará com vocês e estará em vocês. Viver a vida cristã é possível sem o Espírito Santo, mas muitas vezes é viver uma vida fraca, uma vida frustrada, uma vida sem testemunhar o prazer e a alegria, até nos momentos da tribulação, de ver Deus agindo nas tempestades que se levantam sobre a nossa vida. E o que significa então viver com o Espírito Santo? Talvez seja a pergunta nessa noite. Como podemos corrigir essa negligência espiritual que nós temos? De ter um Deus que habita dentro de nós e muitas vezes o nosso próprio corpo, que é o templo do Espírito Santo, é violado com o pecado, através da nossa fala, através das nossas práticas, através das nossas atitudes. Um Deus que está em nós e nós sequer o respeitamos. Como podemos então experimentar de uma vida abundante que esse Deus nos deu como cristãos? Talvez seja uma série de mensagens, talvez domingo que vem eu volte a falar sobre esse Deus esquecido, esse Deus desconhecido, para trazer em nós a responsabilidade de entender quem é o Espírito Santo e o que verdadeiramente ele faz no meio da igreja, porque o Espírito Santo é o motor que move essa igreja, porque ele distribui entre nós dons, é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nada fazemos por nós mesmos, nenhuma pregação que é anunciada daqui desse púlpito e entra no coração do pecador e qual ele se converte é prática humana. Nada do que fazemos aqui, os nossos cânticos, as nossas reuniões, os ensaios que for, só terá efeito se o Espírito Santo estiver presente conosco. Por mais que venhamos a cantar, de ter a melhor equipamento eletrônico, de ter os melhores cantores dentro da igreja, isso não faz nenhum sentido se o Espírito Santo, que é o principal motor que faz com que essa igreja ande, não esteja no meio de nós. Mas quem é o Espírito Santo? 1 Coríntios capítulo 22 diz: nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações, como garantia do que está por vir. Muitas vezes nós, como cristãos, tendemos a conhecer o Deus Pai, Criador, o Deus Filho, que morreu numa cruz, mas nós desconhecemos o Espírito Santo. Quando nós falamos sobre o Espírito Santo, muitas vezes ficamos confusos, ficamos em crise, porque nós não entendemos. É claro que existem muitas falácias sobre o Espírito Santo, que muitas vezes não estão nas Escrituras, e nos confundimos com isso. Mas quem é o Espírito Santo? Por que ele existe? Como funciona? É isso que nós queremos conversar nessa noite, para que você saia daqui, que é a terceira pessoa da Trindade, ele é importante no meio de nós. Assim como Deus Pai, assim como Deus Filho, assim como o Espírito Santo está no meio de nós, para a glória de Deus. Entretanto, nós podemos confundir de colocar ele em terceiro lugar, como se fosse uma hierarquia. O mais importante é o Deus Pai, o Deus registrado lá no Velho Testamento. O mais importante é o Deus Filho, no Novo Testamento, que foi crucificado. Em terceiro lugar fica o Espírito Santo, que veio no dia de Pentecostes. Mas isso é um engano. Os três são um. O Pai, o Filho e o Espírito Santo fazem parte da Trindade, que nós ensinamos e pregamos, o Deus Trino, mas não são três deuses, é um Deus que se manifestou em nós através da Trindade. Assim, por exemplo, como é a água. A água existe em três estados. Quem estudou para o Enem deve saber: sólido, líquido e gasoso. O sólido, líquido e gasoso, a essência é qual? H2O, que é a fórmula da água. Quando ele se manifesta em sólido, o gelo, líquido, a água, e o gasoso, o vapor, a essência do H2O permanece sem alteração. A essência de Deus no meio de nós se faz presente. Então não existe um maior ou um melhor, são importantes. Assim como amamos o Cristo que foi crucificado, devemos amar o Espírito Santo, que veio como Consolador.
o Deus presente no meio de nós, e Ele está nesse lugar, amém, irmãos? O Espírito Santo não é uma força, não é algo que nos influencia, mas Ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa que deve ser adorado, deve ser exaltado. Quando nós vemos nas próprias Escrituras, Ele não é uma pessoa física, mas Ele se manifesta no meio de nós como uma pessoa, e nós vemos isso, por exemplo, em Mateus 10, 20, o Espírito Santo Ele fala. Em Lucas 12, 11, o Espírito Santo ensina. João 16, 13, Ele conduz e guia, conduziu os apóstolos. Ele intercede, Romanos 8, 26. Ele distribui dons, 1 Coríntios 12, 7. Ele chama pessoas para o serviço, Atos capítulo 13, 12. Ele se entristece, Efésios 4, 30. Ele dá ordens, Atos 16, 6, 7. Ele ama, Romanos 15, 30. E ele pode sofrer resistências, ou seja, Atos 7, 51. O Espírito é uma pessoa e nós podemos nos relacionar com Ele e deixar que Ele se manifeste em nós, em qualquer lugar. Você não precisa estar no culto para sentir a presença, adorá-lo. Você não precisa somente num culto de domingo poder ouvir a sua voz e Ele falar contigo. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo é o próprio Deus. Ele se manifesta no seu carro, no trem, no ônibus, no seu trabalho. Você pode falar com Ele aonde você estiver. Sabe por quê? Porque Ele habita dentro de você. Esse Deus que vem morar conosco, vem morar em nós. Como o texto que nós acabamos de ler, eu pedirei ao Pai e Ele dará um Consolador para estar com vocês para sempre. E o Espírito da verdade, o mundo não pode conhecê-lo, porque não vê nem conhece, mas vocês o conhecem, pois eles vivem com vocês e estará em vocês. Louvado seja Deus. Não existe local em que o Espírito Santo seja impedido de entrar, porque Ele habita dentro de nós. Aonde você está, o Espírito de Deus está com você. Aonde você entra, aonde você sai, o que você está fazendo, se você está triste, se você está trabalhando, se você está viajando, se você está em outro lugar, Deus se faz presente e Ele habita em você. Agora nós precisamos pensar sobre isso. Vem a pergunta: como podemos nos relacionar com esse Deus? Como podemos viver um relacionamento com o Espírito Santo, já que Ele é uma pessoa? Primeiro, viva a intimidade e não só a familiaridade. Viva a intimidade e não só a familiaridade. Quando nós olhamos o texto, nós vemos em Lucas, Jesus ele entra nas sinagogas, ele entra em Jerusalém, ele entra no local onde ele foi ali criado, Nazaré, e ele não é muito bem recebido. Vai dizer o texto que profeta em sua casa não tem honra, porque na verdade as pessoas conheciam Jesus, o filho de José, o filho do carpinteiro, viu ele ali crescer, ele se desenvolver, e na verdade foi o local onde menos ele foi recebido. Sabe por quê? Porque havia familiaridade, conheciam ele, conhecia como ele se viveu e como ele se desenvolveu, mas a intimidade é aquilo que é interno e profundo. Familiaridade é aquilo que é cotidiano e comum. Você pode ter familiaridade, você pode viver com alguém, você pode conhecer alguém, isso é familiaridade. Eu conheço, eu vejo, mas intimidade é algo mais profundo, é algo mais exato. Você pode estar aqui na igreja, ter afinidade com alguém. Esse irmão aqui, eu tenho intimidade. A gente sai, toma um café, conversa, trocamos os nossos segredos, oramos um pelo outro. Já o outro irmão, ele é também irmão, mas você não tem tanta proximidade, você conhece de longe, aperta a mão, boa noite meu irmão, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe, você conhece de vista. Então familiaridade não é intimidade. E algo aqui que a gente precisa pensar nessa noite, é que conhecer a Jesus, eles viram Jesus crescer, eles viram Jesus se desenvolver na cidade natal, mas eles estavam familiarizados, eles não estavam com a intimidade como os próprios discípulos tiveram, de ver Jesus fazer milagre, de ver Jesus multiplicar os pães, curar enfermos e doentes. Familiaridade não quer dizer intimidade. Muitas pessoas crescem ouvindo sobre o Espírito Santo, conhece tudo nas cartas paulinas sobre o Espírito Santo, mas na verdade não conhece a intimidade com o Espírito Santo. Nós podemos ter muita facilidade de ensinar sobre o Espírito Santo, mas viver a plenitude do Espírito Santo
muitas vezes esse Deus está dentro de nós, é um Deus desconhecido, é um Deus que nós não temos sequer intimidade com Ele. Estar familiarizado com Deus é diferente de conhecer a Deus. Você vir à igreja, revista de escola dominical, frequentar alguma organização, isso não quer dizer que você tem experiência com Deus. Você não tem intimidade com Deus. Talvez a ritualidade da religião te trouxe a frequentar o culto desde pequenininho, mas na verdade familiaridade não é intimidade. Nós precisamos tirar alguns minutos para pensar sobre isso. E quando nós olhamos as escrituras que diz que no último dia alguns estarão diante dele, ele diz: apartai de mim, malditos, porque eu não vos conheço. E a pergunta vai ser: Senhor, nós falamos em teu nome, nós pregamos em teu nome. Quem são esses? Religiosos, que na verdade faziam aquilo que era comum à religião, mas nunca tiveram intimidade com o próprio Deus. Estar familiarizado com Deus não é conhecer a Deus. E nós precisamos, irmãos, pensar sobre isso. 1 João 4,4 diz: filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Estamos conhecendo a Deus ou ouvindo falar sobre Ele? Conhecemos a Deus verdadeiramente ou só conhecemos as teologias que são nos apresentadas? Podemos explicar sobre Deus, mas podemos conhecer a sua voz? Será que verdadeiramente o Espírito Santo guia a sua vida? Dirige os seus passos, guia a sua família? Podemos identificar a sua voz com a nossa vida? Podemos sentir e permitir que o Espírito Santo guie os nossos passos, oriente a nossa caminhada? Porque certamente se o Espírito Santo tiver liberdade na sua vida, dificilmente você vai errar as suas escolhas, dificilmente você vai tomar decisões precipitadas. Então uma coisa que precisamos aprender: familiaridade não é intimidade. Segundo, desfrute do poder da obediência. João 14, 15 e 17 vai dizer: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhe dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. Já é uma outra versão. E o Espírito da verdade, o mundo não pode conhecê-lo, porque não vê e nem conhece, mas vocês o conhecem, porque Ele vive com vocês e estará com vocês. A verdadeira amizade com o Espírito Santo é construir sobre obediência. Intimidade com o Espírito Santo é viver em obediência. Obediência em fidelidade a Deus. E nós falamos pela manhã sobre ações, atitudes que curam. Falamos sobre algo chamado devocional. Os cultos ao nosso Deus, irmãos, não se limitam a um domingo de manhã e de noite. Viver uma vida na dependência do Espírito Santo não é depender de culto com o templo aberto, ou com música, ou com emoção. Viver com o Espírito Santo, porque Ele habita dentro de nós, o local onde estou se transforma em um culto. Na sua casa, na sua sala, lá no seu banheiro, no banheiro da fábrica onde você trabalha, alguns minutos com o Espírito Santo, você vai ver a diferença que Ele vai fazer em sua vida, se você verdadeiramente deixar Ele falar ao seu coração. Quando nós vivemos o Covid, foi um exemplo para todos nós. Não existia mais templo, não tinha mais música, não tinha ordem de culto, nem coral. Não tínhamos nada, e o que ficou conosco foi algumas palavras feitas pela internet, pelo Facebook, para poder de alguma forma confortar aqueles que estavam vivendo uma aflição da angústia da morte, porque as notícias eram todos os dias alguém morrendo, e isso trouxe aflição para nós. Mas a verdade é, o que nos manteve de pé foi o Espírito Santo que estava conosco. O que nos trouxe de volta ao templo, o que nos trouxe de volta à adoração, quando foi permitido, agora podemos voltar para adorar. Quem nos manteve dentro das nossas casas, quando não havia culto, não havia escola dominical, não havia classe de criança, foi a presença do Espírito Santo na vida de cada irmão em Cristo Jesus. Então, irmão, desfrute dessa obediência, desfrute de viver uma vida na devocional, na oração, fidelidade a Deus com seus dízimos e as ofertas, fidelidade a Deus no testemunho público que você precisa dar, lá no seu trabalho, falar de Deus, na sua escola, na sua faculdade, testemunhar desse Deus que habita em você e vai com você por onde você for, Ele estará presente. O problema é que muitas vezes nós temos sido essa pessoa para o Espírito Santo, né? Fala, e nós tiramos um tempo, às vezes só para pedir, e nós não temos um tempo para ouvir.
Nós somos prontos a pedir: Senhor, preciso disso, preciso de cura, preciso de milagre, meu filho está rebelde, meu marido está afastado, estou vivendo crise financeira, e nós enchemos a presença do Espírito Santo de Deus com os nossos pedidos. E parece que estar na presença de Deus é só um local de pedir. Estar na presença de Deus é um local de adorá-lo, de servi-lo, de agradecê-lo, principalmente porque nós estamos de pé e Deus tem nos abençoado. Querido, quando você entrar na presença de Deus, pode ser a luta que você esteja passando, dê oportunidade para o Espírito Santo falar ao seu coração, porque a pior coisa é quando a gente sai com alguém e o cara só sabe falar. Eu não sei se você já teve essa experiência. Você sai com alguém e você não consegue falar porque você é interrompido no meio da fala. Já foi. Ou então aquela pessoa que você fala assim: rapaz, fui no médico, o médico me disse que tem uma dor. E essa dor eu tenho também, está aqui. Já tomei esse remédio. Aí você fala assim: mas tá bom, o médico disse também que eu tenho que resolver essa outra dor assim. E essa dor também eu já tenho, tem também. E você não consegue conversar. Você já viu como nós podemos ter intimidade com o Espírito Santo se ele não tem espaço na nossa vida? Se a nossa vida é correria, se a nossa vida é para cima e para baixo, a gente não ora, a gente não fala com Deus, a gente não lê a Bíblia, a gente não tem um tempo nem para meditar. Eu quero dizer aos irmãos, nós temos que desacelerar, irmãos. A doença do século é a ansiedade, porque as pessoas estão correndo para todos os lados, e nós não temos tempo nem falar com o nosso próximo, quanto mais com o Espírito Santo. Às vezes as famílias se encontram, é uma correria tremenda, é um para um lado, outro para o outro, não dá tempo nem de dar uma boa noite. Às vezes na igreja é isso, a correria, ninguém consegue nem se conversar. Cadê o irmão? O irmão já foi embora, não deu nem boa noite. E aí, quando entra o Espírito Santo em nossa vida, como é que nós vamos falar em relacionamento, intimidade? Como? Se nós não temos tempo para ler a Bíblia, não temos tempo para orar, não temos tempo para jejuar, não temos tempo para ajoelhar no nosso quarto, colocar uma música baixinha e lá está, ou então dentro do carro, parar o carro no estacionamento e pelo menos tirar 5 minutos para falar com Deus: Senhor, hoje eu vou começar o meu trabalho, agora eu vou entrar na fábrica, vai ter um monte de gente lá criando crise, problema, enchendo minha cabeça, mas eu quero pedir ao Espírito Santo que me dê força, me dê coragem, ânimo, me levante, para que eu possa vencer esse dia debaixo da sua vontade. Aí você não vai pecar, você não vai se irar, você não vai xingar, você não vai ficar querendo matar o encarregado, porque o seu coração vai estar leve, cheio da presença de Deus. Vai ter alguém doido para puxar o teu tapete, e você está rindo para ele, e alguém vai falar assim: cara, que esse cara é louco, eu estou tentando provocá-lo, e ele está tranquilo. Sabe por quê? Quando nós dependemos de Deus, Deus vai na frente e resolve as nossas causas. Mas nós precisamos ter esse relacionamento com o Espírito Santo. Talvez nessa noite Deus te trouxe aqui para te dizer isso: filho, você tem tudo, você está sendo abençoado, Deus tem te dado tudo, mas você não tem dado tempo a Ele, você não tem dado espaço a Ele, você fala demais, mas não quer ouvir, você discute demais, mas você não quer permitir que o Espírito Santo esteja. Por isso que Ele é o Deus desconhecido para muitos, porque nós conhecemos muita teoria, muitos sobre os estudos teológicos, mas na verdade Ele não ocupa espaço em nosso coração. Terceiro e último, seja transformado por Ele. 2 Coríntios 3,18: e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados de glória cada vez maior, a qual vem o Senhor, que é pelo seu Espírito. A transformação, irmãos, é um relacionamento com o Espírito Santo de Deus, é um processo contínuo de transformação. Não é porque você foi batizado, recebeu um certificado, que a vida espiritual está completa. Não. Nós dependemos do Espírito Santo todo dia da nossa vida. Todas as vezes que nós subimos nesse altar, tenho falado para a minha diretoria, para os meus diáconos, para o pessoal da música, nós só fazemos isso porque é por Ele, para Ele, não é para ninguém. Não é sobre mim, não é sobre você, é sobre o Deus que habita dentro de nós. O que nós precisamos verdadeiramente é permitir que essa transformação invada o nosso coração. Aí, irmãos, as coisas ficam leves. Sabe por quê? Porque é o Espírito Santo que nos move. Você não precisa ficar: nós temos que fazer isso aqui na ação social, não tem ninguém. Pelo contrário, vai aparecer gente: pastor, está precisando disso aqui, estou sentindo no coração trabalhar nessa área, tem que ajudar aqui as crianças, tem que ajudar os adolescentes, temos que visitar os idosos, os doentes. As coisas acontecem com uma forma orgânica, natural. Sabe por quê? Porque o que nos move é o Espírito Santo de Deus. O que nós precisamos é permitir que essa transformação invada o nosso coração.
Com o Espírito Santo é a mesma coisa, à medida que caminhamos com Ele, vamos sendo transformados, vamos crescendo, vamos tendo intimidade. Eu tenho conversado com alguns pastores amigos, e eles têm falado: Eliseu, lá tem tanto negócio de busca do poder, poder para isso, poder para aquilo outro, mas o poder só fica dentro das quatro paredes. A obra não anda, o trabalho missionário não anda, as pessoas não querem evangelizar, não querem dar alimento aos necessitados. Irmãos, se nós queremos o poder do Espírito Santo, é para o ID. O Espírito Santo de Deus chegou no Pentecoste, não foi para encher a barriga dos discípulos, ele chegou no dia de Pentecoste para capacitar a sua igreja. E logo após o Pentecoste, a coisa ficou feia. Se você ler Atos dos Apóstolos, diz o texto, se levantou a maior perseguição de toda a história. Os cristãos foram espalhados pelo mundo antigo. Sabe por que foi necessária a perseguição? Porque eles iam ficar em Jerusalém cheio de poder. Eles iam ficar em Jerusalém cheio de autoridade do Espírito Santo. Eles iam ficar em Jerusalém cheio de autoridade de Deus, mas não iriam para lugar nenhum. Então, Deus conhecendo, diz o texto, se levantou uma grande perseguição nesse tempo. Os discípulos foram espalhados, a obra de Deus avançou, milhares de pessoas foram convertidas, e louvado seja Deus, 2000 anos depois estamos aqui anunciando essa palavra para a glória de Deus. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo está no meio de nós, e essa palavra é para nós. Nós precisamos crescer como igreja, não para ficar dentro da igreja cantando. Deus nos chamou para ir aos perdidos, aos necessitados, acolher a todos aqueles que estão afastados. Pastor, Jardim Gramacho é lá do outro lado do Austin Luiz, e daí? Lá existem pessoas que precisam de libertação, precisam de comida, precisam de amparo, e se nós temos o poder do Espírito Santo, o Espírito Santo tem que se manifestar na vida deles, trazendo libertação. E quem sabe, isso é Deus que sabe, Deus está nos trazendo para um mover e transformar aquele bairro, porque quando o Espírito Santo chega, a transformação acontece, primeiro no nosso coração, depois acontece no coração do nosso próximo. E eu quero concluir nessa noite. Quem é o Espírito Santo? Ele é Deus. Diga comigo, o Espírito Santo, Ele é Deus. Ele deseja se relacionar comigo. Fala comigo. Ele deseja se relacionar comigo. Então a oportunidade é hoje. A oportunidade é hoje de você abrir o seu coração e verdadeiramente, não de uma forma sobrenatural, que vai descer uma bola do céu, que vai abrir e não sei o que, não, é você dentro do seu coração, começar lá na sua casa, a você ter um tempo com Deus, a você ter um tempo no seu carro, a você ter um tempo no seu trabalho, de você colocar a sua família, a sua vida, e em vez de você encher de fala, de pedido, você começar a agradecer. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem me dado vida. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem manifestado glória em minha família. Obrigado, Deus, porque eu tenho meu amigo do trabalho, ele precisa ser alcançado, me dá sabedoria para que ele seja abençoado. Obrigado, Deus, porque aqui no condomínio há uma pessoa que está perdida e o Senhor pode usar a minha vida para abençoar a vida dele. Então, Senhor, me capacita. Isso é poder, isso é poder do Espírito Santo, isso é unção do Espírito Santo. Então, amados irmãos, você não precisa andar sozinho. E eu quero te dar uma notícia: você não está sozinho, porque o Espírito Santo, como diz o texto, está com você e habita em você, para a glória de Deus Pai. Então precisamos levantar as nossas cabeças, enquanto vivemos, permitir que o Espírito Santo de Deus use a nossa vida para ganhar vidas, para libertar os cativos e oprimidos de Satanás. E aqueles que nos visitam nessa noite, o Espírito Santo da verdade, que liberta, que traz alívio à alma, que perdoa os nossos pecados, está aqui nessa noite. E você é o principal convidado, porque Ele deseja que você não seja apenas familiarizado, mas que você tenha intimidade com o Espírito Santo. E para ter intimidade com o Espírito Santo, é necessário que você nessa noite abra o seu coração, deixe o Espírito Santo de Deus invadir a sua vida, reconheça as suas fraquezas, o seu pecado, a sua indiferença, e entenda que você precisa sair daqui diferente, para que Ele possa verdadeiramente usar. O Deus desconhecido, o Deus esquecido, precisa ser encontrado nessa noite.
O Espírito Santo de Deus precisa ter espaço na nossa vida para a glória de Deus, enquanto vivemos, porque Ele habita conosco e Ele está entre nós para a glória de Deus. Convido você a ficar em pé nesta hora. Eu quero orar pela sua vida. A você que o Ministério de Louvor venha para cá, a você que entrou aqui, eu quero orar também por você. E eu espero que você tenha uma semana de vitória. Mas Deus está falando ao seu coração que Ele precisa que você abra a sua vida para você ter uma experiência com Ele. Conhecer a Deus não é ter intimidade com Ele, e Ele deseja se manifestar em nossa vida e dentro de nós. Feche seus olhos e eu quero orar por você. Pai, nessa noite eu quero agradecer, porque mesmo com pecados e falhas, o Teu Espírito habita dentro de nós. Que o Senhor nos ajude a viver a intimidade, a viver, ó Deus, um tempo de reconhecimento, um tempo de dependência, que possamos diminuir, o Senhor possa crescer, que o Senhor possa nos usar. Tira de nós, ó Deus, todo o desejo egoísta de só olhar para as nossas necessidades, para aquilo que queremos, para aquilo que precisamos. Enchemos as nossas orações somente para orações para nós, mas queremos, ó Deus, ser usado pelo Senhor para também abençoar pessoas que precisam ser acolhidas e abençoadas pelo Teu Espírito. Derrama, ó Deus, em nossa vida a unção da Tua graça. Traga sobre nós dons e talentos para a glória de Deus, e principalmente que através da nossa vida pessoas sejam libertas para a glória de Deus o Pai. É o que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Nós vamos encerrar esse culto com o último louvor. Ainda temos 10 minutinhos, o culto terminou sempre mais cedo. Eu quero que você cante com o seu coração, o ministério vai me ajudar, e que você tenha uma semana de paz, uma semana abençoada. Leve essa palavra para o seu coração. Esse Deus desconhecido, esse Deus esquecido precisa ser encontrado, e Ele está dentro do seu coração. Permita que o Espírito Santo de Deus mova a sua vida, ok? Vamos cantar o último louvor, e depois do último louvor ainda tem o tal do sorteio da cesta do terreno que os irmãos vão receber. Mas vamos adorar o nosso Deus. Após vai terminar o culto, você sente e vai haver aqui o sorteio para aqueles que estão participando. Ministério de Louvor. Ó Senhor, eu quero estar disponível em Tuas mãos. Minha vida em Teu altar, em total consagração. Eu nasci pra Te servir, sou escravo da Tua graça. Minha vida dirigir.
Podem sentar, meus irmãos. Olá, querido Graça e Paz. Você acabou de participar de uma de nossas celebrações através do canal da Segunda Igreja Batista em Gramacho. Muito obrigado pela sua audiência. Já quero convidar você a se inscrever no canal, tacar o dedo no joinha e fazer também uma visita. Nós estamos aqui na rua Alfredo Becker, número 3, Gramacho, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Se você deseja entrar em contato conosco, pode colocar lá no chat dos vídeos ou então passar um WhatsApp para o nosso canal. Aqui embaixo vai estar um número de WhatsApp que nós fazemos o atendimento à nossa comunidade. Muito obrigado e Deus te abençoe.